Cheguei! Gente, cheguei pra fazer o vídeo que eu falei lá nos stories pra vocês, que era um tanto quanto polêmico, né? E desde já, como sempre faço vídeos de Precisava Falar, fique muito à vontade se você acredita no que eu vou falar, se você não acredita. Mas eu não estou de forma alguma aqui querendo julgar ninguém. Enfim, vamos começar a falar porque às vezes é mais fácil eu explicando, né? Vou contar pra vocês, gente, uma experiência que eu tive com Deus recentemente, pra você ver o cuidado de Deus com a gente, né? E principalmente quando a gente tá em comunhão, porque estou congregando na igreja novamente, mas isso tudo aconteceu no momento que eu estava querendo voltar, mas ainda não tava indo assiduamente, mas o cuidado de Deus foi mais. De qualquer forma, eu nunca estive longe de Deus, eu sempre tive muito temor de Deus, eu sempre estive em oração com Deus. Então, assim, eu posso dizer que, na verdade, eu estar congregando hoje é apenas um detalhe, porque eu sempre estive muito ligada em oração com Deus, e Deus já falou comigo diversas vezes, independente de eu estar congregando numa igreja. Pra quem não sabe o que é congregar, é você estar em uma igreja. Mas hoje, graças a Deus, eu estou congregando, né? Mas enfim, deixa eu contar pra vocês. O que aconteceu? Em agosto, eu recebi um recado de uma pessoa que trabalha comigo aqui em casa, falou pra mim que ela tinha viajado e quando ela voltou, uma irmã da igreja dela de outro estado, que não me conhece, falou pra ela assim, se eu te mandar levar uma coisa pra sua patroa, você leva? E aí ela falou, levo. E aí ela falou assim, então eu vou te mandar um óleo ungido. E daí você fala pra ela ungir o carro dela. Eu poderia ficar aqui explicando a questão do óleo ungido, mas enfim, pesquise no Google o que significa o óleo ungido para nós protestantes cristãos. Mas enfim, a mensagem de um todo desse recado era para eu orar o meu carro, né, para poder, enfim, proteger, tá? E os dois carros. Ela falou para fazer isso nos dois carros. Gente, eu sou tão cabeçuda, sou tão assim esquecida, que eu esqueci mesmo de ungir o carro. Eu peguei o óleo ungido, eu ungi a casa, cheguei a ungir as crianças, eu não lembro, mas eu usei o óleo pra tudo, menos pra ungir o carro. Isso foi final de agosto. Aí quando foi em setembro, no 9 de setembro, que foi o aniversário do Lucas, né? A festa do Lucas. Gente, foi uma coisa impressionante. Não cheguei a falar isso aqui não, mas foi uma coisa impressionante. Eu cheguei na casa de festa lá, que ia ter a festa do Lucas, né? E parei o carro, estacionei, deixei o carro ligado no P, que é, quem tem carro automático sabe que P é parking, né? É tipo, tá estacionado. Lembro de ter deixado o carro no parking, né? No estacionado. Deixei o carro ligado com a enfermeira e a Lana dentro, porque a Lana tava dormindo, esperando ela acordar pra poder sair do carro. E fui até o lugar da festa pra resolver as coisas. O que acontece, gente? Quando o carro não tá em P, em parking, quando o carro tá em drive, né, que é em D, e você sai, automaticamente o carro anda. Então, por isso que eu tenho certeza que eu deixei o carro no parking. Assim, realmente o carro, eu saí do carro, ficou muito tempo, o carro não andou. E a Rafa ficou no carro, depois que eu saí com a Lana, um bom tempo, uns 10, 20 minutos, o carro não andou. Quando a Rafa saiu do carro com a Lana, depois de alguns minutos o carro andou sozinho, gente. E bateu na porteira da casa de festas e amassou o para-choque do carro, né? E eu fiquei muito chateada, mas em nenhum momento eu lembrei da questão do óleo, porque eu falei assim, foi uma fatalidade. De repente eu devo ter esquecido o carro no drive, não botei no P, né? Pra ficar parado e tal. Passou, né? Eu não sei mais ou menos a data, mas eu vou ter que preservar alguns detalhes do que eu tô contando aqui pra vocês, pra pessoa não se ligar. Eu acredito que a pessoa vai se ligar se assistir meu vídeo, porque de qualquer forma é muita coincidência, e se a pessoa realmente tinha alguma intenção, ela vai saber que esse vídeo é sobre isso que eu tô contando. Mas enfim, o que aconteceu? Em setembro ainda, uma pessoa me deu um presente. E aí essa pessoa me deu um presente, não era data comemorativa, não era por nada, falou que queria muito me dar esse presente, porque gostava muito de mim. E, enfim, né, me deu esse presente. Gente, eu sou uma pessoa que, se eu sentir no meu coração que... Geralmente eu sinto, sabe? Assim, é uma coisa... acredito que Deus fala no nosso coração, sabe? O Espírito Santo toca no nosso coração, pra quem acredita, né? E eu, desde o momento que eu recebi esse presente, eu não senti no meu coração de usar esse presente. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse presente e botei dentro do carro. Do meu carro, né? Não do outro carro que bateu. Do meu, mesmo que eu amo. E esqueci, gente. Ficou lá na mala do carro até agora. Eu fui tirar isso, foi domingo. Domingo agora que passou. Dezembro. Esse presente deve estar no meu carro desde setembro. Enfim. Não sei se vocês acreditam, depois que esse presente foi pra mala do meu carro, depois do episódio do carro, que a irmã lá pediu, falou pra eu ungir o carro e eu esqueci tudo, eu bati com esse carro mais 2 vezes, tá?
vou falar 3 porque teve um outro episódio. Depois que esse presente foi pra mala do carro, teve um dia que eu bati com o carro. Eu não sei explicar pra vocês como que eu bati com esse carro, gente. Simplesmente destruiu o para-choque, soltou o para-choque. Eu tava muito cansada, eu até em nenhum momento eu lembrei do que a irmã tinha falado pra poder ungir o carro. E aí, eu sou muito esquecida, assim, de verdade. Não sei se cansaço também, mas eu sou muito esquecida. E eu fiquei muito chateada, porque eu tava muito cansada esse dia. Eu falei, cara, eu tô cansada, olha só, olha o que eu fiz. Bati com o para-choque do carro e tal. Podia ter se machucado, enfim. E o outro foi mais grave, porque foi agora, essa semana, eu tava voltando do VacaCast pra casa. Eu tava na minha pista aqui, um ônibus me fechou, deu seta, me fechou e arrancou meu retrovisor. E assim, aquilo me fez tão mal, porque, tipo, naquele momento a minha vontade era xingar o cara, porque, tipo assim, ele deu a seta, tipo, e já entrou na minha frente, ele podia ter causado um acidente, ainda bem que eu não tava com a Alana nem com o Lucas no carro, mas ele me fechou muito feio, assim, sabe? E, enfim, aquilo tirou minha paz naquele dia, eu cheguei em casa mal, eu chorei, sabe? Fiquei muito mal. E daí, quando foi no dia seguinte que esse ônibus acabou com o meu retrovisor, no dia seguinte, um motoqueiro, gente, passou do meu lado, sem mais nem menos. Eu não fechei ele, eu não estava fora da linha da pista, nada. Ele passou e deu um chute no meu retrovisor e terminou de destruir meu retrovisor. E antes ele só tinha amassado muito, assim, mas ele ainda tava funcionando. Depois o cara deu um chute, acabou mesmo com o retrovisor, vou ter que trocar. E aí, gente, eu não sei se vocês acreditam, né, mas Deus é muito fiel na minha vida, porque eu não tinha recebido esse presente antes, lá quando a moça falou pra eu ungir o carro e eu esqueci. Mas Deus sabe do nosso coração, né, e Deus fala, se a gente estiver atento, Deus fala. Inclusive a pregação domingo foi sobre isso e foi confirmação de Deus pra mim. O pastor falou assim, que quando a gente tá atento, quando a gente tá ligado, Deus fala e Deus dá um jeito de falar. Então, assim, esteja ligado. Aí o que aconteceu? Quando foi na sexta-feira, olha como é que Deus faz as coisas, gente. Passou, aconteceu esse lance do ônibus, acabou com o meu retrovisor, tudo, e eu não lembrei de ungir o carro com o óleo ungido. Não lembrei, esquece. Eu já tinha esquecido desse negócio. E o óleo tava aqui, guardado. Quando foi há umas 2 semanas atrás, a Creide, que é a embaixadora da Embeleze, a gente ia fazer uma confraternização aqui pra Embeleze, e ela falou que se a gente indicava hotel pra ela, e eu falei, Creide, fica aqui em casa, vai gastar dinheiro com hotel nada, se hospeda aqui. Ela falou, beleza, então eu vou aceitar, tal, ficou aqui em casa. Aí na sexta-feira teve a confraternização da Embeleze aqui em casa, né? A Creide dormiu aqui e tudo, e a gente conversando. Quando foi no sábado, gente, eu não lembro, eu falo pra vocês de todo o meu coração, eu nem lembro como a gente chegou nesse assunto do carro e do presente, tá? Eu não lembro. Eu só sei que a Creide falou assim, antes de eu ir embora eu vou orar pelo seu carro. Eu contei pra ela o que tinha acontecido do ônibus que me fechou, tudo, e aí comentei do negócio do presente com ela, e ela falou que queria orar o carro. Gente, quando ela foi orar o carro, eu fiquei toda arrepiada. A Erika ficou toda arrepiada, ela ficou toda arrepiada. E ela falou em línguas, né? E daí ela falou assim que era pra eu tirar aquele negócio lá que tava no carro e destruir, jogar fora e começar um propósito de oração. E aquilo foi muito forte pra mim, né? Porque eu vi como que Deus é fiel na nossa vida, né? Tipo assim, Deus sabe do nosso coração, de quanto a gente é falho, né? E eu não sei se vocês acreditam, mas eu realmente acredito que Deus já previa que eu ia receber esse presente, Deus já sabia, Deus já sabe, Deus sabe tudo, Deus é onisciente, onipresente, né? E já prevendo isso que ia acontecer, já tinha enviado a irmã lá atrás pra falar pra eu ungir o carro. E enfim, acabou que eu esqueci, mas Deus tirou a Creide lá do interior do Paraná pra se hospedar na minha casa. Eu não acredito em acaso, gente. Eu não acredito em acaso, eu acredito em propósitos. Então Deus fez com que ela se hospedasse na minha casa, né? Fez tudo isso pra que a gente chegasse no assunto e ela orasse o carro, tudo, e me fizesse lembrar. E aí, quando a gente tava conversando, eu nem cheguei a falar pra vocês isso, mas eu acabei esquecendo de falar esse detalhe. Quando a gente começou a conversar, eu falei assim, a Erika tava, né? A Erika falou assim, você lembra que a irmã falou pra você ungir teu carro? Eu falei, caraca, cara, eu tinha esquecido. Esqueci mesmo. E coincidentemente, depois eu recebi o presente. Coincidentemente, 3 vezes eu bati com o carro, aconteceram coisas com o carro que foram, assim, absurdas. Que eu tenho 20 anos de carteira, tá? Eu só bati com o carro 2 vezes. Uma quando eu era casada, e foi totalmente de nervosismo, que eu tinha acabado de tirar a carteira, eu bati no poste. E a segunda vez, uma vez que eu tava no shopping, bati com um outro carro que eu tinha, o Duster. Foram as únicas 2 vezes que eu bati com o carro em 20 anos de carteira. Assim, essas vezes que eu bati com o carro agora, que nem só bati, que teve o caso do motoqueiro que chutou meu retrovisor a troco de nada. Teve o fato do ônibus que me fechou e arrancou meu retrovisor a troco de nada. Eu não sei nem explicar pra vocês como é que foi. Foi uma coisa assim tão surreal que nunca aconteceu comigo em 20 anos de carteira que eu tenho, né? Mas Deus sabe, né? Deus sabe. Às vezes Deus
mostra, quer falar com a gente, mas a gente tem que estar ligado, né? Você vê, tipo assim, Deus mandou a mulher falar pra eu ungir o carro e eu esqueci. Eu, tipo assim, na hora, eu tava tão dispersa e aconteceu o que aconteceu. Quando foi nessa semana, antes de eu lembrar que o presente estava na mala do carro, essa pessoa me levou um outro presente, né? Eu não sei porquê, eu não sei se de alguma forma a pessoa sabia que eu não usei o outro presente, eu não sei. Eu só sei que a pessoa me levou um outro presente e aí eu achei aquilo meio estranho. Eu já não tinha gostado da primeira vez e na segunda eu achei mais estranho ainda, né? Eu fiquei assim, cara, que estranho. Mas a gente orou, a gente intercedeu, a gente repreendeu e a gente destruiu, jogou fora, porque a gente não sentiu no nosso coração. Eu tô falando todo mundo que tava aqui, a Creide, a minha mãe tava aqui, a gente orou, a Erika tava aqui, né? E a gente não sentiu no coração de deixar isso aqui. Mas esse vídeo, gente, eu sei que vai ter muita gente que vai criticar, vai falar, nada a ver, você tá ensinando que o quê? Que a pessoa, sei lá, fez alguma coisa pra você, não sei o quê. Não, eu não tô ensinando nada, eu tô falando pra vocês uma experiência que eu vivi. E eu tô falando pra vocês com base na minha fé, né? Com base no que eu creio, que sim, existem pessoas, independente da religião, e não estou falando em nenhum momento de nenhuma religião aqui, até porque eu nem sei qual é a religião da pessoa, mas existe sim a maldade nas pessoas, existem sim pessoas que têm objetivos que a gente nem imagina. Uma vez eu vi uma frase que era assim: Senhor, nos livrai de coisas que a gente nem possa ver. Era uma oração, né? Então tem coisas que Deus nos livra de que a gente nem imagina. Às vezes Deus afasta uma pessoa da nossa vida, a gente fica sentindo, né? Assim, poxa, caramba, tal pessoa se afastou, meu Deus, e às vezes foi um livramento de Deus. Deus fez aquela pessoa se afastar porque Deus vê coisas que você não vê. Eu vi uma frase hoje, inclusive, que é: se blinde em oração. O fingimento da bondade é mais perigosa do que a maldade. E é verdade, gente, porque quando uma pessoa ela é má e ela já é declaradamente seu inimigo ou não gosta de você por algum motivo, já teve alguma treta contigo, é muito mais fácil você identificar que ela possa ter alguma maldade com você. Agora, quando a maldade vem fingimento de bondade, né, você não tem como saber, mas Deus vê tudo. E assim, eu sou muito grata a Deus, eu glorifico a Deus por Ele ter falado comigo através da irmã lá atrás, e mesmo eu tendo esquecido, Ele falou: não, calma aí, peraí, você esqueceu, mas eu vou te lembrar. De alguma forma eu lembrei desse presente, estava na mala do carro, jogamos fora, oramos, repreendemos, e os dois, né, no caso, e em nome de Jesus eu creio que foi quebrado. Qualquer maldade, qualquer obra do inimigo, eu creio que foi quebrada. Mas eu queria compartilhar esse vídeo com vocês, queria compartilhar essa história com vocês, porque eu tenho certeza que tem muita gente que talvez não entende, né, que possa estar acontecendo alguma coisa e talvez tenha algo que possa sim ter uma maldade muito grande por trás que você não imagina ou que você nem acredita. Ainda tem isso, tá? Vou dar um exemplo, tá? Renato, que trabalha comigo, ele não acredita nessas coisas. Quando eu contei pra ele, ele deu risada da minha cara. E eu respeito, ele é meu amigo, mas assim, eu sou uma pessoa que eu fui criada com base cristã e eu vi muitas coisas acontecerem, gente. Eu vi muitas coisas acontecerem. Pra vocês terem uma ideia, uma vez lá na nossa casa da Pavuna, era uma casa muito velha, muito antiga, com mofo, os vidros era tudo velho e não vedava direito. Minha mãe morria de medo de dormir naquela casa, com medo de assalto, com medo das pessoas invadirem. E uma vez um pastor entrou lá em casa, que era o pastor Fecuri, entrou lá em casa e ele começou a orar e ele falou assim: irmã Sônia, não tenha medo, o Senhor é contigo aqui nessa casa, protegendo esses vidros, protegendo isso aqui. Tipo, minha mãe nunca falou pro cara que tinha medo. Então Deus fala, mas a gente tem que estar ligado, a gente tem que estar sensível à voz de Deus. E assim, eu naquele momento lá em agosto, eu não tava sensível. E olha que Deus falou, mas eu não tava sensível. Eu simplesmente deixei passar e não uni o carro como Deus mandou lá, né? Tipo, uma pessoa pra me avisar. Deus já tava prevendo, como eu falei pra vocês, que isso ia acontecer, mas eu não tava ligada, né? Mas Deus, ainda assim, pela sua misericórdia, pela sua fidelidade, Ele deu um jeito ali num propósito de colocar uma pessoa aqui em casa que ia orar e que ia identificar aquilo e que ia me lembrar de alguma forma. E aí a gente fez. A gente foi lá, a gente ungiu o carro, a gente orou e, enfim, como eu falei pra vocês, toda a história. Mas é isso, gente, que eu queria falar pra vocês, queria compartilhar com vocês essa experiência que eu tive aí nessa semana. E esteja atento à voz do Senhor. E se você tá notando alguma coisa estranha, né? Porque às vezes acontece coisas que a gente acha estranho, mas a gente quer maldar, mas não quer maldar. Fala assim, não é possível, né? Lembra que eu falo sempre, né? As pessoas dão sinais. Deus dá sinais também pra gente. Então, assim, às vezes se você estiver achando alguma coisa muito estranha, pede a Deus pra te revelar, porque nada fica encoberto. E eu vou finalizar lendo uma palavra pra vocês, que é Hebreus 4:13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele quem havemos de prestar contas.
tá? Então, ó, Hebreus 4:13. O que eu falo pra você é o seguinte: eu fiquei meio chateada, não pela pessoa, não, assim, mas pela maldade, sabe? Porque eu tenho pena de uma pessoa dessa, sabe? Eu peço a Deus que tenha misericórdia, que essa pessoa possa encontrar Jesus, que possa... Eu nem sei, sabe, o que essa pessoa sente, ou se ela fez alguma coisa, ou se ela pensa alguma coisa, ou se a intenção dela é... Eu não sei, mas Deus sabe, né? E como tá escrito aqui, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele quem havemos de prestar contas. As pessoas hoje em dia estão vivendo, fazendo as coisas, achando assim, ninguém tá vendo. Posso fazer. O que é uma maldadezinha aqui pra uma pessoa? Ninguém tá vendo, mas Deus tá vendo. E Deus revela. Se você pedir pra Deus te revelar, Deus vai te revelar, tá bom, minha filha? Então é isso, a palavra de hoje é essa. Se você quiser compartilhar aí comigo alguma coisa, pode compartilhar, tá bom? Mas faça a prova com Deus. Fala, Senhor, me mostra, não deixe nada encoberto, porque eu quero saber que Deus vai te revelar. Beleza? Beleza, Creuza. Um beijo, fique com Deus, até o próximo vídeo.